responsabilidade de zelar por uma vida totalmente dependente é um desafio em tanto para a nova mãe. Mas não é o único. Existe ainda a preocupação de lidar com as novas emoções e de restabelecer o corpo que encarou muitas transformações ao longo da gestação. Para se ter uma ideia, o útero de uma mulher que nunca teve filhos pesa cerca de 90 gramas e tem o tamanho de uma pera. No último trimestre da gravidez, ele pode chegar a 1 quilo para abrigar a um bebê de 3,5 kg e 52 centímetros. Isso significa que o abdômen cresce até 11 vezes. Por essa e outras razões, é preciso respeitar um período de cerca de 40 dias de recuperação depois de dar à luz. É o chamado puerpério, conhecido como resguardo ou quarentena, em que nem tudo é permitido, mas nem tão proibido como diziam as nossas avós. Por isso, o tema do Viver Bem de hoje fala sobre isso, os cuidados com o pós-parto. Recebemos hoje o Dr. Rodrigo Carrapeiro, que é ginecologista e obstetra, para nos ajudar a entender esse período que é novo para uma nova mãe, para aquelas que já tiveram experiência e de repente já tem ali algumas informações, alguns tabus que já foram quebrados, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Renata, é verdade. Existe muitos tabus, né, em relação a esses 40 dias, muita busca na internet, muita questão cultural também, então acaba que se não tiver bem orientado a paciente, ela acaba fazendo do jeito que ela ouve e, enfim, ela precisa sempre de uma orientação de um obstetra, de ter cuidados específicos para não fazer nada de errado nesses 40 dias. Até o próprio nome já diz, né, doutor? Quarentena. Mas é um tempo padrão? Todas as mulheres, ao dar à luz, terão 40 dias específicos de cuidados especiais? É um período que requer um pouco mais de cuidado, sim. Então, em média essa quarentena, na verdade, entre 6 e 8 semanas, é um período que requer cuidado, sim, dependendo do parto, do tipo de parto, né? Se é parto normal ou parto cesárea. Depende como foi esse trabalho de parto, como foi essa cirurgia, se foi uma urgência, se foi uma coisa programada, o tanto que durou o parto normal, se teve algum tipo de sangramento, alguma intercorrência, alguma infecção, enfim. Então, assim, existem muitas variáveis e baseado nisso é que define-se o tempo. Define-se o tempo exato. Então, assim, não é uma regra. No 41º dia está tudo liberado ou antes disso nada pode. Então, assim, tem muitas variáveis e a gente vai falar sobre isso hoje. E qual seria a principal diferença do corpo da mulher durante a gestação e no pós-parto? Quais são as diferenças que começam a surgir? Então, primeiro, né, o volume sanguíneo da mulher durante a gravidez ele aumenta muito. Então, isso tem várias repercussões no corpo da mulher. Ela começa a reter mais líquido, ela começa a ganhar peso um pouco mais que o normal. E então o corpo vai mudando, né? Então ela vai tendo mais falta de ar, mais dor lombar. Então o pré-natal é muito importante para poder a paciente ter essas orientações e saber essas alterações fisiológicas, o que é normal, o que não é normal, quando que a gente está diante de uma coisa que está fugindo do controle. Então, assim, sempre bastante orientação é o ideal no pré-natal para ela não se decidir sozinha e acabar não fazendo coisa que não deve fazer ao longo do pré-natal. Poderíamos dizer, por exemplo, que a mulher nessa fase, aliás, que ela experimenta de 3 tipos de corpos diferentes, de 3 tipos de corpos diferentes, um corpo antes de preparar-se para o bebê, um corpo durante a gestação e depois mais um diferencial? Com certeza, porque ela vem, o ideal é assim, antes dela engravidar, ela já vem de uma sequência de alimentação, de atividade física, para ela entrar bem durante a gravidez. Então ela já vem com o corpo, o que é o normal dela e em seguida começa as alterações fisiológicas, começa essa retenção de líquido, começa esse ganho de peso. Então, e depois disso é quando o bebê nasce, quando tudo muda também, que é um momento muito delicado. Ela tem que ser orientada durante o pré-natal que isso vai acontecer, né, para ela também não se sentir mal depois, né? Então, por isso é importante ela fazer essa programação antes de engravidar, ela se programar bem, saber no que ela está entrando, né? Como que é a gravidez. É sempre bom fazer uma consulta antes
se programar antes de engravidar, até para ter orientações sobre nutrição, sobre atividade física, sobre peso, de que forma que ela tem que iniciar o pré-natal. Então, assim, realmente ela experimenta diferentes tipos de corpos, novas sensações. Doutor, nós separamos queria convidar o senhor para o nosso plasma, nós separamos alguns cuidados, né? Considerados talvez os principais cuidados com o pós-parto. Queria que o senhor comentasse um a um. Por exemplo, os cuidados com o períneo. Então, os cuidados com a região perineal. Geralmente, existem muitos mitos, né? Às vezes, até algumas pacientes desencorajam de ter o parto normal, porque tem um medo da questão de região perineal, região vaginal. E na verdade, assim, falta orientação mesmo, porque independente se a paciente ela vai optar pelo parto normal ou pela cesariana, é muito importante ela fazer uma atividade que favoreça o fortalecimento dessa região perineal. Então, assim, existem fisioterapias específicas para a região perineal e que ajuda muito, conscientiza muito o corpo da mulher. E na cidade nós temos excelentes profissionais que atuam nessa área também e que ajuda muito. Isso independente, é até importante aproveitar o espaço para falar para as pacientes que, independente do tipo de parto que ela quer, é muito importante fazer esse tipo de trabalho, esse preparo perineal. Tá? E não é só a região perineal, é a região da bexiga também, porque existe um outro mito que a gente ouve falar muito, que a paciente pode ficar com a bexiga baixa, né? A gente ouve muito falar isso quando ela tem parto normal. Isso não procede. Então, na verdade, é o peso daquele abdômen ao longo desses 9, 10 meses de gravidez sobre a bexiga que pode causar esse rebaixamento. Então, se ela estiver fazendo a fisioterapia, estiver fazendo a prevenção, estiver fazendo os fortalecimentos como devem ser, é bem provável que ela vai prevenir isso. E é importante também salientar que após o parto, ela deve continuar esses cuidados. Tá certo, doutor. Já que nós estamos falando das diferenças entre parto normal e parto cesárea, daqui a pouco a gente continua falando sobre os cuidados. Inclusive, vamos querer saber os cuidados com a ferida abdominal. A pausa é rápida. Você de casa, não saia daí, que nós voltamos em instantes. De volta com o Viver Bem, falando sobre os cuidados pós-parto. Recebemos aqui o Dr. Rodrigo Carrapeiro e agora nós queremos saber os cuidados com a ferida abdominal que acontece na cesárea, né, doutor? Verdade, é importante os cuidados com a ferida operatória, né? Então, assim, quando a paciente ela opta pelo parto cesariana, ou seja por opção, ou seja por alguma urgência, enfim, quando é indicado a cesariana, a gente tem que ter esse cuidado no pós-operatório para a gente evitar infecções, evitar fazer coisas erradas para não prejudicar essa ferida operatória. Então, a ferida operatória é uma ferida, antigamente era feito um corte que era abaixo do umbigo, um corte vertical, e ao longo do tempo isso foi mudando. O corte hoje em dia ele é horizontal. O corte já foi vertical? Ele já foi vertical abaixo do umbigo. Então agora, há muito tempo, o corte ele é feito em algumas ocasiões raras, ainda existe essa técnica, né? Mas não é o que se faz de rotina, né? Até pela questão estética, né? A gente tenta preservar o máximo possível a questão estética das pacientes. Então, hoje em dia é feita uma incisão horizontal, bem baixa, e é importante ter os cuidados no pós-operatório. Em que sentido? Para não colocar algum tipo de produto que não é indicado. Geralmente são coisas simples, não é para ficar colocando... existe muitas mertiolate, mercúrio... levantar peso, de repente, para essas coisas não tem essa indicação. E o cuidado também com essa questão de peso, nada de ficar subindo longos escadaria, ficar pegando muito peso. Não é que é proibido, é sempre o equilíbrio, né? Eu sempre falo isso, sempre ter um equilíbrio, sempre tentar respeitar o seu corpo. A paciente ela vai sentir se ela está bem ou não. Que às vezes também é um problema, que a paciente com excesso de segurança, às vezes ela acaba extrapolando um pouco, quer voltar, dirigir um pouco mais rápido, quer
pegar peso mais que o necessário. E, em contrapartida, umas ficam com medo de pegar o bebê no colo, o próprio peso do bebê, isso não tem problema. Muito pelo contrário, tem que pegar, tem que estar o mais próximo do bebê possível. E tem a questão da cinta também. Muitos obstetras são a favor, outros são contras. Eu também acho que tem que ter um certo equilíbrio. No início, no pós-parto imediato, nos primeiros dias, eu sempre indico fazer o uso da cinta, isso dá mais segurança para a paciente, até a questão da dor mesmo, pela compressão que a cinta produz em cima da cicatriz, isso causa um certo alívio, apesar de parecer o contrário, né, que vai estar apertando a cirurgia, mas alivia bem. Mas eu costumo solicitar que em média de 15, 20 dias depois não continue usando, descontinua a cinta para fazer a musculatura do reto abdominal voltar a trabalhar por si só, senão fica uma flacidez e ela fica meio que dependente da cinta. Então tem várias orientações sobre isso também. Certo, o próximo cuidado é a perda de sangue vaginal. Acontece, doutor? Acontece e a gente tem que sempre estar de olho nisso, porque às vezes é uma causa de urgência no pós-parto, tanto normal quanto cesárea. A gente tem que ter o cuidado nas primeiras horas pós-nascimento, porque a paciente realmente ela pode acontecer uma coisa chamada de atonia uterina. O útero ele pode não contrair adequadamente e por essa falta de contração, a paciente pode começar a sangrar descoordenadamente, e isso colocando em risco até mesmo a vida dela. Isso independente do parto. É esperado que no parto normal a paciente sangre menos. Então, quando a gente acaba colocando isso na balança, essa questão do parto normal, parto cesáreo, o parto normal ele tem muito menos risco, menos complicações. E na cesariana, a paciente acaba perdendo mais sangue, média de 1 litro, às vezes até um pouco mais. E no parto normal é praticamente a metade disso. Então, assim, ali no momento a gente consegue mensurar mais ou menos, saber o tanto que a paciente está perdendo de sangue. Em alguns casos extremos, necessita de transfusão e outras coisas. Certo, doutor, os cuidados com a higiene íntima, de forma bem objetiva, são diferentes de um cuidado do pós-parto? Não necessariamente, assim, não tem uma diferença específica. A paciente ela fica sangrando por algumas semanas, né? A maioria, por volta de 10, 15 dias, já está praticamente como se fosse um finalzinho de menstruação. Algumas ainda fica perdendo um pouquinho de sangue, pouca coisa, mas fica. E é sempre bom ficar de olho, porque não é normal a pessoa ficar 30, 40, 50 dias com sangramento ativo, isso pode levar ela a ter uma anemia. Então assim, a questão da higiene íntima, a paciente fica como se ela tivesse com uma menstruação um pouco mais prolongada. Certo, aproximadamente 80% das novas mães experimentam sentimentos de tristeza e insegurança. Esse estado, que costuma durar até 15 dias, é classificado pelos médicos como baby blues. Explica pra gente do que se trata, doutor. Pois é, esse baby blues é um momento no pós-parto que é muito comum, por incrível que pareça, assim, é uma coisa que atinge 70%, 80% das mulheres. E isso a gente tem que estar conversando ao longo do pré-natal, porque para preparar a mãe nesse pós-parto imediato, porque geralmente a mãe ela desenha um pós-parto muito bonito, tudo perfeito, que o bebê vai amamentar, que o corpo dela vai voltar ao normal rápido, que ela não vai ter flacidez, que, enfim. Então, aquilo que a gente conversou no começo. Então, é um terceiro corpo naquele momento. Então, é complicado porque, às vezes, as pacientes pegam os exemplos de outras pessoas que tiveram uma amamentação imediata, que rapidamente voltou o corpo que era antes. Então, isso mexe muito com a questão psicológica dessa mãe. E ela acaba ficando um pouco entristecida, ela fica muito vulnerável por conta de uma certa decepção por não estar acontecendo o que ela vislumbrou. E se esse estado ele permanecer mais do que esperado, pode se tornar, por exemplo, uma depressão pós-parto? Com certeza pode. E é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e não subestimar. O papel da família é muito importante nesse momento, principalmente do marido. Por isso que eu encorajo sempre e peço que os maridos acompanhem as consultas de pré-natal
para a gente poder conversar sobre isso. Existem muitos casos que às vezes a paciente ela quer um tipo de parto e quando isso não acontece, ela acaba se frustrando e isso é muito ruim. Então a gente tem que orientar ela que as coisas podem mudar, o plano pode mudar e tentar colocar sempre a questão de segurança acima de tudo, né? Então, quando foge do controle, quando o risco supera os benefícios, por exemplo, de um parto normal e pode virar uma cesárea, muitas vezes a paciente ela fica muito entristecida, não aceita isso, então imediatamente... Inclusive, doutor, só para interromper um pouquinho o senhor, porque esse assunto é da nossa matéria, que veio depois do intervalo, Okay. pausa bem rapidinho no nosso programa. A gente vai falar um pouquinho mais, doutor, então, sobre a depressão pós-parto. Você de casa, não saia daí. De volta com o nosso programa. No bloco anterior falávamos sobre a depressão pós-parto. Continuando então, né? Afinal, faz parte dos cuidados pós-gestação. Agora, doutor Rodrigo, nós vamos acompanhar a história da Luma. Ela precisou enfrentar e superar uma depressão pós-parto e conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu descobri a gravidez, foi meio que surpresa, mas também não houve aquela preocupação, porque já estava casada, estudava, trabalhava. Então a gente aceitou bem-vindo a gravidez. Quando passou-se o pós-parto, que eu vim entender que a falta do desejo de amamentar, ou até mesmo o laço com a criança, todo aquele brilho que as pessoas falam, você vai amar, você vai ver nos olhos, você vai querer aquilo para sempre. E cadê aquele sentimento que não tinha? Cadê aquela coisa toda que as pessoas pregavam, que você não estava vivendo? Eu falei, meu Deus, será que isso é normal mesmo? Será que é assim? Quando que isso vai vir? E para amamentar é algo que todo mundo prega bonitinho, aquela coisa linda, maravilhosa, mulher bem vestida, cabelo arrumado. E era totalmente diferente, o marido fora de casa, você ali tendo que cuidar de uma coisa, de outra, estudar, e a criança chorando, o peito empedrado, e aquele desespero de, será que vou conseguir? Não quero mais isso. É aquela situação que você sabe que é seu, sabe que é sua responsabilidade, mas se sente pesado em ter que fazer aquilo e sozinha. Você não tem com quem desabafar e quando você vai conversar com alguém, as pessoas já taxam tudo como é normal, vai passar e é assim mesmo. Não dá atenção, não tenta ajudar. Procurei primeiramente um psiquiatra e ele me encaminhou para uma psicóloga. E fui relatando toda a situação e acho que na 6ª sessão eu tive um estralar de acordar, assim, de decidir. Eu procurei um advogado, conversei e pedi a separação. E foi aonde eu consegui identificar que eu poderia caminhar, minha vida poderia se desenrolar sozinha, para que fosse apenas um problema, aliás, uma solução entre mãe e filho. E com 2 dias que eu tinha saído de casa, ele foi diagnosticado com pneumonia, foi internado, fui no hospital e já ficamos internados. Então, como mudou o foco, mudou a situação, eu comecei a viver uma outra realidade. Aliás, aquilo que para mim seria um problema a mais, virou meio que minha cura. E aí sim comecei a amar, comecei a ver o que era aquilo tudo que as pessoas pregavam. Parece que o amor nasce da dor, né? Você quer dar um fim. Você quer dar um fim àquela situação, você quer acabar com aquilo que está te consumindo. A gente agradece a Luma, né? Porque é mais comum do que a gente imagina a depressão pós-parto entre as mulheres. E é isso mesmo, doutor, uma espécie até de rejeição, de repente, ao bebê, aquele ser que precisa de um cuidado especial. Precisa sim, Renata. Isso aí é um assunto bem delicado, bem sério, que a gente não pode, em momento algum, subestimar. Então, por isso a importância do marido estar sempre nas consultas, para compreender todo o processo do pré-natal e entender as coisas que podem acontecer no pós-parto imediato, independente do tipo de parto. Então, o que ela falou é muito isso que acontece. A maioria desenha uma coisa linda e maravilhosa, não conta com as intercorrências, não conta com a dificuldade de amamentar, não conta que o marido não vai estar por longos dias ali ajudando ela. Às vezes a família também, cada um tem as suas obrigações, alguns têm os familiares fora.
Então a mãe, ela se vê numa situação, na dificuldade às vezes de amamentar, não tem uma boa orientação. A mulher já não consegue mais se cuidar como se cuidava, não consegue então, às vezes nem pentear o cabelo. Exatamente, isso é muito real, isso acontece mesmo. Isso mexe muito com a vaidade da mulher, mexe muito, às vezes a mulher fala, onde eu fui parar, né? O que está acontecendo? Então, ela não consegue amamentar certinho, às vezes a ferida operatória tem algum problema, às vezes uma insatisfação com o corpo no pós-parto imediato. Precisa de cuidado, porque isso pode se agravar. Precisa de cuidado, o obstetra ele tem que, ao longo do pré-natal, algumas pacientes às vezes mostram essa fragilidade, é bom já ir conversando, já ir orientando, né? Na cidade nós temos um local aqui, um banco de leite que é excelente para poder orientar também as mães na amamentação, que a amamentação é uma coisa que mexe muito com a mãe. Então quando tem um insucesso, elas ficam muito chateadas e a gente tem que orientar que isso é uma coisa que existe, né? Então isso pode acontecer e sempre buscando o equilíbrio, né? Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso ao longo do pré-natal. Certo, e como hoje ainda pairam muitas dúvidas entre o parto cesárea e também o parto normal, separamos aqui alguns tópicos, algumas precauções necessárias para entendermos o que é permitido ou não na quarentena. Por exemplo, doutor, dirigir entre o parto normal e a cesárea. Pode, não pode? Qual pode? Quanto tempo? Então, a gente vai ver que em tudo o parto normal acaba tendo mais benefícios, né? Então, assim, a pessoa ela pode voltar a dirigir com menos tempo no parto normal, né? Menos tempo, vamos colocar aí, entre 20 e 30 dias. Então, não necessariamente, aqui isso é muito individual de cada paciente, viu, Renato? Então, às vezes a gente fala uma quantidade de dias específicos, mas depende de como foi esse trabalho de parto, depende de como foi esse pós-parto, se foi uma coisa de alto risco, se a paciente tem algum problema de saúde. Então, assim, não dá pra gente, a gente tem que individualizar bem cada caso, não dá pra gente pegar e colocar no geral igual o tal dos 40 dias. Então, não é 40 dias para todo mundo, não é 40 dias só para cesárea ou só para normal. Então, assim, dirigir, ela pode voltar a sim dirigir. O perigo na cesariana, qual é? O perigo é acidente, no geral é o acidente. Não é que tem problema ela andar de carro, então o risco que ela está correndo no passageiro é o mesmo risco que às vezes ela está correndo aqui como motorista. Então, no parto normal, ela não tem cicatriz, ela não tem algo que, se por acaso tiver que usar o cinto de segurança, vai comprometer a incisão, a cirurgia dela. Relação sexual, doutor? Normal, cesárea? Cesárea. Aí eu peço para obedecer os 40 dias, né? E no parto normal, o corpo ele se restabelece muito mais rápido e às vezes em um mês já pode voltar a ter relação. Atividade física, por exemplo, qual é a diferença entre os dois? Atividade física para o parto normal também, antes, para a parto cesárea. Então, sempre obedecendo o ritmo do corpo. Às vezes a pessoa vinha de um ritmo de atividade física forte, até mesmo durante o pré-natal. Então, voltar sempre devagar. Após os 40 a 50 dias, eu peço entre 50 e 60 dias para voltar à atividade física. Sempre leve, sempre obedecendo o corpo, né? E vendo quais são as prioridades. A atividade física é importante sempre, inclusive no pré-natal, mas tem que ver quais são os objetivos, né? E o que a pessoa está buscando naquele momento. Muito bem, eu queria agradecer a sua presença, Dr. Rodrigo Carrapeiro, médico obstetra e ginecologista que esteve conosco hoje para falar dos cuidados no pós-parto. Eu tenho certeza que teremos novas oportunidades, viu, doutor? Agradeça. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico à disposição quando precisar para esclarecer algum outro tema, estou à disposição sempre. Pessoal, sábado que vem nós estamos de volta falando mais de qualidade de vida. Você de casa, não perca então todos os sábados, 1 da tarde, aqui na tela da SIC TV. Tchau!